Olá, eu sou o Rodrigo Aquino, trabalho com Lean há mais de 10 anos e sou o fundador da Lean IT. Hoje vamos falar como o Lean pode ajudar sua empresa a ter agilidade nos negócios. Mas antes é importante entender que agilidade é uma consequência de como uma organização trabalha. Segundo Nigel Thurlow, chefe do movimento ágil na Toyota Connected, devemos parar de fazer o ágil. Isso mesmo. Devemos parar de fazer o ágil e começar a ativar o fluxo e encurtar os ciclos de feedback. E então nos tornaremos ágeis. Mas para começar a ativar o fluxo, encurtar os ciclos de feedback e enxergar o todo, é necessário termos um time ágil. Antes de explicarmos como podemos formar esse time em nossa organização, é necessário conhecer um conceito chamado Yatai. Yatai no Japão são aquelas pequenas barracas de comida. Na manufatura, o conceito é conhecido como célula de produção ou célula de trabalho. Nesse local são realizados todos ou a maioria dos serviços que irão compor um produto. Em outras palavras, é um local onde os tempos de espera são reduzidos e pode conter uma ou mais pessoas envolvidas. É nesse lugar que o produto ou serviço recebe o valor esperado pelo cliente. Uma célula de trabalho sempre possui um número reduzido de recursos. Mas como esse conceito pode trazer benefícios para uma organização? Primeiramente, precisamos entender que formar um time ágil não é apenas juntar pessoas. É necessário identificar inicialmente qual problema de negócio queremos resolver, quais indicadores queremos melhorar e só então identificaremos quais colaboradores terão de trabalhar juntos fisicamente. Já vi em muitas empresas em que a área de TI fica separada e ainda assim esses times são denominados ágeis. Vou explicar por que isso não é eficaz. Imagine que uma organização seja dona de um app relacionado à área financeira. Esse time precisa ser formado não apenas por desenvolvedores, QAs, colaboradores de infra, mas pessoas que entendem de finanças. Se há colaboradores que dedicam, por exemplo, mais de 60% do seu tempo para determinado produto ou serviço, então essa pessoa deveria fazer parte da célula. Não existe uma porcentagem específica, 50%, 70%. O importante é identificarmos quais as pessoas agregam valor ao produto ou serviço e quanto tempo cada uma precisa ficar dedicada ao time. Não podemos esquecer que essa dedicação deve seguir um conceito chamado Redunca. Redunca significa nivelamento. Na manufatura, é uma forma de planejar a produção fazendo da maneira mais diversificada possível, desde que a empresa consiga manter o tact, ou seja, o ritmo da produção. Vamos a um exemplo bem simples, tirado do livro de Taishi Ono, chamado O Sistema Toyota de Produção. Imagina que você possui 3 diferentes tipos de carro saindo da mesma linha de produção. Por mês é necessário produzir 5.000 unidades do veículo A, 2.500 unidades do veículo B e 2.500 unidades do veículo C. Isso daria uma produção diária de 250 veículos A, 125 veículos B e 125 veículos C. Qual sequência você faria os carros? Alguns diriam que primeiramente fabricariam todos os As, depois os Bs e finalmente os Cs, enquanto outros falariam a sequência AABC, AABC, mas na verdade a Toyota faria ABAC, ABAC. Mas por que ela faz nessa ordem? Por que ela não faz todos os veículos As primeiro? Não seria mais fácil? Pois não precisaria ficar fazendo tanto setup de máquina? A Toyota levou muitos anos para desenvolver esse algoritmo e ele é trancado a 7 chaves. Muitos especialistas dizem que Redunca é um dos conceitos que faz a Toyota estar no patamar atual com essa lucratividade significativa. Explicaremos por que a Toyota fabrica veículos dessa maneira em um outro vídeo. Muito bem, agora que já entendemos basicamente o conceito de Redunca, explicaremos como os colaboradores que não possuem dedicação de trabalho exclusiva ao time podem usar esse conceito. Essas pessoas não podem, por exemplo, ficar segunda, quarta e sexta na célula. Isso pararia o time. Esses colaboradores precisariam se dedicar algumas horas do dia ao time, porém, todos os dias. Dessa maneira, evitamos quebrar o fluxo contínuo,
o terceiro princípio Lean. Os benefícios em termos um time ágil são rápidas decisões de negócio, colaboradores enxergando o todo, backlog controlado, aprendizado constante por meio de PDCA, etc. Em relação ao aprendizado constante por meio de PDCA, vamos imaginar que todas as entregas do time tivessem uma maneira de serem medidas, por exemplo, por meio do Google Analytics ou outra ferramenta. Dessa maneira, depois de um determinado ciclo, o time aprenderia com cada entrega, seja com os erros, seja com os acertos, e estariam constantemente fazendo Kaizen em seu processo. No Lean, processo bom é processo que muda, ou seja, qualquer um do time tem liberdade para discutir e propor e testar novas sugestões de melhoria. O problema é que atualmente a maioria dos times não tem tempo para fazer esse tipo de medição, pois o processo não está enxuto. Depois de ter um time ágil de sucesso, chegou a hora de replicar esse modelo piloto para toda a organização. Feito da maneira correta, permitirá que sua empresa atinja a maturidade para ter Business Agility. Entendemos que cada organização possui uma cultura diferente, processos diferentes e pessoas diferentes. Por isso, a ideia é usar os conceitos Lean para adaptar os processos das empresas de forma que elas se tornem ágeis e não necessariamente usar um modelo pronto de mercado. Dessa forma, já demos ganhos superiores a 1.200% de produtividade para grandes organizações. No próximo vídeo, explicaremos como um time ágil pode fazer gerenciamento de fluxo de forma a expor problemas para que possa melhorar cada vez mais o seu processo. É o espírito Kaizen. Conheça também nosso programa prático de certificação acreditada Lean IT e como ele pode ajudar sua empresa com Business Agility, além de alavancar sua carreira profissional. Mais informações www.leanit.com.br